Esta palavra é digna de confiança. Qual palavra, irmão? Quem que está falando? Paulo está falando para Timóteo. Eu falei o texto ou não? Não? Segunda, eu falei sim. Segunda, aí, está até aqui o Will, até o Will já chegou primeiro hoje aqui, ó. 2 Timóteo 2,11. Esta palavra é digna de confiança. Quem que está falando? Paulo, conversando com Timóteo. O Paulo instruindo o discípulo dele. Por falar de discípulo, irmão, daqui a pouco nós vamos voltar com as nossas atividades, hein? Daqui a pouco nós vamos voltar com as nossas células, diga amém. Daqui a pouco você vai conseguir ganhar um monte de gente, levá-la na sua casa e da sua casa vir para o templo, diga aleluia. Porque nós não estamos aqui para ficar distraindo a cabeça, nós estamos aqui para ganhar alma para Jesus, que Ele está voltando, diga aleluia, diga amém, diga graças a Deus. A igreja não é shopping center, onde a gente vai para distrair a cabeça, né, irmão? Você sabe disso, né? Você sabe, então como você sabe, fica mais fácil. Eu só tenho que te ajudar a lembrar, não deixar esquecer. Igreja é lugar da gente ter a reconstrução da nossa história. Igreja é lugar de nós sermos salvos por Deus. Igreja é lugar de nós sermos fortalecidos na fé, né? Ontem eu passei ali na frente do campo do Fiora, estava tendo jogo lá, Reginaldo. Estava lá ontem ou não? Eu ia parar lá, falei, deixa eu jogar aí também, aí, tio Regis. Mas eu falei, não vou, eu não estou com a chuteira aqui. Mas o pessoal que queria distrair a cabeça jogando futebol, foi para o futebol. O pessoal que queria ir para o shopping, passear, ontem eu fui passear com a Márcia, com o Luiz, no shopping. O pessoal estava tudo lá distraindo a cabeça no shopping. Quem queria distrair a cabeça no shopping, foi para o shopping. Quem queria ir para o futebol, foi para o futebol. Quem queria ir para a piscina, foi para a piscina e assim por diante. Assim por diante. Cada um vai para onde quer ir distrair a cabeça. Agora, meu irmão, minha irmã, o domingo nós entregamos ele para o Senhor falar conosco. Então aqui eu tenho a convicção que você já entendeu isso. Aqui a gente não vem para distrair. Aqui a gente vem para receber de Deus, amém? E o Paulo estava ensinando Timóteo, que era discípulo dele. Paulo estava treinando Timóteo, estava dizendo assim, Timóteo, essa palavra, ela é digna de confiança. A palavra dos homens, às vezes nós ouvimos, mas o homem ele fala em pé uma coisa e o que ele falou em pé, ele não sustenta sentado. Às vezes a pessoa fala com a gente uma coisa, ela fala aqui uma coisa, ali ela já mudou de ideia, e lá ela já nem lembra mais o que ela falou. Os homens, eles são assim. Os homens têm essa dificuldade de lembrar o que eles empenharam como compromisso. Até valorizei na quarta-feira, a Rose estava aqui, ela lembra que eu falei. Eu valorizei o rapaz que veio, o Celso, ele veio de manhã, participou do culto, aceitou Jesus de manhã, ele e a esposa dele, depois foi para o lado de lá. Aí ele falou assim, mas pastor, de noite eu vou voltar para o culto, porque eu falei com o rapaz, que ele não lembrava o nome do Pedrinho, eu falei com o rapaz que eu vinha com ele à noite, então ele vai passar a me buscar e eu vou vir à noite, e ele veio mesmo. Falei, isso aí é palavra, falou que vinha e veio, falou, uma coisa que eu e você, todos nós temos que valorizar, a palavra, o compromisso. Eu converso muito com o Luiz Felipe disso daí, combino uma coisa com ele, e o que combinou está combinado. Eu falo, filho, o que combinou está combinado. Eu estou ensinando, eu estou entrando na cabeça dele desde já. Falou, tem que honrar. Não pode voltar para trás. Outro dia eu combinei com ele de comer um lanche. Ele gosta de ir no Mac. Então é de quinta-feira, que quando nós vamos, é na quinta. Tinha combinado com ele no começo da semana, que ele acordou, ele já vamos no Mac. Falei, filho, agora não é hora de Mac, não é dia de Mac. Quinta-feira nós vamos. Passou o dia, passou outro dia, aí chegou a quinta-feira, hoje é quinta-feira, hein? Ele falou, nós vamos no Mac? Falei, o que eu combinei com você? Que nós ia no Mac. Se eu combinei, está combinado. E você, quando combinar uma coisa com alguém, é assim que você vai fazer, você vai honrar o que você combinou, Luiz. E Paulo estava falando isso para o Timóteo. Ele estava dizendo exatamente dentro dessa conversa que eu estou tendo com você, da palavra empenhada a ser valorizada.
Sabe, tem muito casamento que vai quebrando no meio do caminho por causa da pessoa não valorizar a palavra empenhada. Então a pessoa empenha a palavra no altar até que a morte o separe. Amém, 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 amém. Aí às vezes pega até um texto e lê, mas acabou de sair do altar, pronto, já não vale mais nada. Ou vale a palavra que fala, ou não vale. Então os homens, muitas vezes, eles tropeçam na própria fala. Tiago fala disso. O Tiago fala disso. Ele fala, quem consegue dominar a língua, vai dominar o resto do corpo. Se eu não sou capaz de empenhar o que eu estou falando, é melhor então eu não falar. Se eu não sou capaz de honrar o que eu estou prometendo, então é melhor eu não prometer. Paulo está dizendo para o Timóteo, esta palavra, que palavra que o Paulo estava dizendo? A palavra de Deus. O Paulo estava dizendo, essa palavra merece confiança. Irmã Genil, a palavra de Deus merece confiança. Claudinei, a palavra de Deus merece confiança. Cristiano, a palavra de Deus merece confiança. Às vezes nós somos frustrados pela palavra de pessoas. Pessoas nos frustram. Eu já fui frustrado. Provavelmente você já foi frustrado por palavras. Pessoas que davam tapa na costa. E eu amo você. E assim por diante. E ali na frente te deu uma rasteira. Ali na frente te deu uma punhalada. Ali na frente te fez mal. Pronto. Eu já sofri isso. Eu imagino que você já deva ter sofrido em algum momento da sua vida também. Se sofreu, sabe do que eu estou falando. Se não sofreu, espero que não venha a sofrer. Mas se sofrer, não fique triste. Porque as pessoas muitas vezes elas nos decepcionam. Mas a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Diga amém, diga graças a Deus. Aí o Paulo segue dizendo assim, se morremos com Ele, aí é importante a gente pensar, mas espera lá, morremos com Ele também viveremos. Mas como que eu vou morrer com Jesus? Que Jesus já morreu lá na cruz, faz tempo, 2000 e tantos anos, ele morreu, não vai dar para me morrer com Ele. E essa conversa do morrer com Ele, é a conversa que o próprio Jesus teve com o Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, depois se você quiser, vai ler melhor essa conversa com mais calma e com mais detalhes. Quando Jesus fala para o Nicodemos, tem que morrer e nascer da água e do Espírito. Não dá para entrar de volta na barriga da mãe, não dá para entrar de volta. Mas dá para você reiniciar sua vida, reiniciar sua história a partir de um encontro com Jesus. Então Paulo está dizendo exatamente isso daí para o Timóteo. Se nós morremos com Ele, aí eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você morreu com Jesus? Você morreu? Porque quando eu sei se eu morri com Jesus ou não? Quando as minhas vontades, elas já não são mais prioridade na minha vida. Eu sei que eu morri com Jesus quando a prioridade na minha vida é a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é prioridade na minha vida, pera lá, aí eu estou entendendo. Olha, de verdade, eu queria. Alguém já sentiu vontade de dar um toy na cabeça de alguém aqui? Deixa eu ver. Fala a verdade, irmão. Já sentiu a vontade de pegar alguém para a orelha? Quem já sentiu vontade de pegar alguém para a orelha? Já? Já sentiu vontade de dar uma chinelada em alguém? Mas você não deu, você falou, em outro tempo eu dava um toy, em outro tempo eu puxava a orelha, em outro tempo eu dava uma chinelada, em outro tempo a panela voava, mas agora, graças a Deus, eu estou mais calmo, eu estou melhorando. Quem já passou por isso, diga amém, Jesus. Isso daí é sinal, irmão, isso daí é sinal de que você morreu com Jesus, porque a sua vontade começa a ficar de lado. A sua vontade começa a não ter mais muito sentido, porque você está preocupado em fazer a vontade de Deus. Se morremos com Ele,
Como que eu sei, pastor, que eu morri com Jesus? A palavra de Deus ensina para nós assim, ó, que se com o coração nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós confessamos com a boca, então nós assim também estaremos morrendo com Ele, ressuscitando com Ele, sendo salvos nele, em Cristo Jesus. Aí é importante que nós pensemos junto aqui. Já passei pelas águas do batismo? Já entreguei minha vida para Jesus? Essa semana eu ouvi um exemplo que eu achei bastante interessante, quando falava a respeito de batismo. Um salva-vidas, ele está num lugar e naquele lugar tem algumas pessoas ali afogando. Eu não sei se você já assistiu vídeo de salva-vida salvando alguém no mar ou em algum outro lugar. Você fica ali angustiado. Eu já vi alguns. Eu acho interessante de ver a disposição do salva-vida para salvar a pessoa. Sobe lá no jet ski, vai e pula onde, pula até que chega. Aí ele chega, ele joga a boia, segura, e a pessoa segura, ele arrasta, e tem o outro, vem o outro, e é um Deus nos acuda. Interessante que você não vai ver o salva-vidas perguntar para aqueles que estão afogando ali, se a pessoa que está sendo afogada, você tem diabetes, sua pressão, como que é a sua pressão? Você sofre de colesterol alto, tem alguma dificuldade? O coração seu, como que é? Fala aí, o salva-vidas ele não está preocupado de saber se tem diabetes, colesterol alto, se é uma pessoa cardíaca. O salva-vidas ele está preocupado naquele momento em salvar. Primeiro lugar, Deus quer nos salvar. Por isso você que está aqui, aqueles que acompanham pela transmissão, é importante nós entendermos, em primeiro lugar, Deus está preocupado em nos salvar. Se nós morremos com Ele, é o texto que diz assim, ó, com Ele também viveremos. Quem quer ir para o céu? Deixa eu ver. Quem quer ir para o inferno? Para o céu? Para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas para ir para o inferno tem que morrer. Para ir para o céu tem que morrer. Com Jesus. Para que com Ele nós possamos ressuscitar e viver eternamente. Quem quer viver eternamente precisa morrer com Jesus. É o texto, Paulo falando para o Timóteo isso daí. Por que o Paulo estava falando isso aí para o Timóteo? Porque a chamada, o ministério, o dia a dia, servindo a Deus não é fácil. Não é fácil. Eu posso falar, lógico que numa esfera bem menor, não estou me comparando a Paulo nem a Timóteo, muito pelo contrário. Procuro segui-los, mas não dá para comparar, e não dá, né, irmão? É covardia. Mas o Paulo, ele estava falando para o Timóteo assim: Timóteo, o dia a dia não é fácil, o dia a dia é difícil. O dia a dia para quem serve a Deus não é uma coisa tranquila, não. Para quem pensa que é tranquilo, não é. Porque por vezes você vai ser enganado, vai ser traído, maltratado, injustiçado e assim por diante. E se você não morrer com Ele, você não vai viver. Quer dizer, então você tem que aprender a morrer. Tem que estar morto. Timóteo, tem que estar morto. Em Jesus. Porque se você morrer em Jesus, você vive com Ele. Olha lá, está aí, ó. Com Ele também nós viveremos. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quem aqui quer ter vida em abundância? Quem quer ter vida em abundância precisa morrer com Jesus. Precisa. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não tem. Alguém pode até tentar falar de alguma outra forma, tal, mas não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se você quer ter vida em abundância, primeiro de tudo você precisa morrer com Jesus. E é por isso que nós todo mês nos preparamos para batizar, para ajudar pessoas a se encontrar com Jesus. Porque através das águas do batismo a pessoa está dizendo: eu estou morrendo em Cristo para com Ele reinar e viver uma nova vida, uma nova história.
quando eu digo publicamente, ó, eu tenho uma aliança na minha mão, você já viu, né? E eu valorizo minha aliança, você já viu também, né? Dificilmente eu tiro a aliança, porque eu tenho uma aliança com a minha esposa Márcia. Eu casei, a aliança não é a Márcia, mas a aliança diz, eu tenho um compromisso com a Márcia. Através do batismo eu estou dizendo assim, olha, eu tenho um compromisso com Deus. Através do batismo eu estou dizendo, eu quero viver uma nova vida, uma nova história. Eu quero viver uma nova história. Eu estava vivendo uma vida difícil, uma vida cheia de dificuldades, os problemas daqui, os problemas dali, os problemas de lá, sem saber ao certo o que fazer, como fazer, não sabia, mas eu entreguei minha vida para Jesus, e Jesus ele começou a me ensinar a lidar com as dificuldades. Ele não retirou as dificuldades, ele me ensinou a lidar com as dificuldades. Diga amém por isso. Irmão, a dificuldade, ela nos ajuda, ela nos prepara. Tiago vai falar disso também. A dificuldade, ela nos aproxima de Deus, ela nos fortalece. E nós até cantamos uma canção que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A dificuldade, ela nos aproxima de Deus, a dificuldade, ela nos fortalece em Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as dificuldades, elas não vão desaparecer, muito pelo contrário. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, em Jesus eu vou aprender a lidar com as dificuldades. Então, qual que é o nosso grande trunfo enquanto cristãos aqui na terra? Comparativo com aquela pessoa que não está em Jesus. Nós temos dificuldade, eles também têm. Só que nós ouvimos de Deus a palavra diretiva. Essa semana a irmã Roseli me mandou uma mensagem. Ela estava desesperada lá, algumas coisas não estavam legal com ela. Ela estava preocupada. 6 da manhã ela estava pronta, firme e forte com a gente, lá na oração das 6 horas. Aí ela recebeu uma palavra, não tenha medo. Aí ela me escreveu, é isso mesmo, irmã Roseli? Ela escreveu dizendo assim, eu agarrei a palavra. Eu estava com medo, eu estava preocupada, mas eu agarrei a palavra que é digna de confiança. Continua tendo dificuldade, mas em Jesus ela agarra a palavra e aprende a superar a dificuldade pela palavra. Isso aí, irmã, é o grande diferencial na nossa vida, que pela palavra nós aprendemos a lidar. Então, se morremos com ele também viveremos. Olha a continuidade. Se perseveramos, por que perseveramos? Porque, irmão, é o dia a dia. Você vai dormir hoje, você vai descansar, amanhã você vai levantar. Algumas das dificuldades estarão ali para você resolver. Você vai dormir segunda, de segunda para terça, vai acordar. Alguma dificuldade você terá para resolver. As dificuldades, elas não param, elas não acabam, elas não cessam. Agora, o texto diz assim, ó, se nós perseveramos, a Bíblia diz, aquele que persevera até o fim é salvo. Eu tenho que perseverar. Pastor, está difícil, pastor. Olha, meu casamento, pastor, não está fácil. Pastor, lá na empresa onde eu estou trabalhando, pastor, o meu cliente, pastor, o meu colega de trabalho, pastor, o meu vizinho, pastor. A palavra de Deus para nós na manhã de hoje é persevere. Ou seja, aguenta firme, porque quem aguenta firme, a continuidade do versículo diz, com ele também reinaremos. Se perseveramos, então nós teremos a vitória na nossa vida. Você quer vitória, irmão? Então persevera. Fala para quem está pertinho de você, quer vitória? Ela quer vencer? Então persevera. Irmão, tem gente... O André ontem mandou um vídeo para nós à noite, né, Amendoim? Nós estávamos aqui no formigueiro, não estava? Nós estávamos aqui no formigueiro. Aí o André mandou um vídeo para nós. Eu vi o vídeo. Essa turma fica trolando tudo hoje em dia, né, irmão? Você sabe, trollar é fazer uma pegadinha. Então, não sei se era mãe, se era irmã, o que era a moça.
estava lá fingindo que alguém tinha morrido. Não diga, morreu, e agora? E a mulher estava do outro lado desesperada. Quem fala? Peste, praga, miséria. A mulher estava num desespero tremendo. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Ou seja, nós temos que prestar atenção, tomar o devido cuidado, para nós não explodirmos, não ficarmos no desespero, não ficarmos totalmente descontrolados. Ei, calma, espera lá. Se perseveramos, com ele também reinaremos. A história, ela mostra para nós exatamente isso daí. Às vezes a pessoa, ela já explode rapidinho, ela perde a paciência rapidinho. Eu acho engraçado o Luiz, né? O Luiz, ele fala, não gosto de esperar, não gosto, mas que não gosta de esperar. Que não gosta de esperar? Tem que esperar, aprenda a esperar. Eu vou conversando com ele, tenha paciência, tenha paciência. Nós ontem lá no shopping, ele queria comer o Mac dele. Eu e a Márcia estávamos comendo a nossa refeição lá. Aí ele estava incomodado. Nossa, ele queria ir no parque. Rapaz, eu vou pedir um outro prato só para você esperar mais um pouco. Não. Então, nossa, mas quanta comida, né? Ele estava com pressa. Mas que coisa! Mas se não parar, nós saímos daqui e vamos direto para o carro. Aí ele sossegou 2 minutos, aí ele veio de novo, né? Acabou? Pensa alguém que não tem paciência. Eu sou paciencioso, graças a Deus, paciente. Uma coisa que, uma coisa que Deus me deu foi paciência. E eu louvo a Ele por isso. É certo que tem hora que a chaleira, a tampa voa, né, irmão? Mas via de regra, eu sou uma pessoa paciente. Então, se perseveramos, a gente tem que aprender a perseverar. Tem hora que vai ter que esperar um pouquinho. Tem gente que qualquer coisa, não, então se não é assim, então já pronto, já não quero mais, pronto. Não, pronto, não precisa falar mais nada. Tem gente que a paciência é desse tamanho. Na hora ali já não deu alguma coisa certa, pronto, já acabou, já. Irmão, está aqui na Bíblia, ó, Paulo conversando com o discípulo dele, o Timóteo. Se você perseverar, você vai reinar com ele também. Ou seja, se você aprender a ter a paciência que é necessária para dia após dia, você vai alcançar, você vai obter a sua vitória. Irmã, desculpa eu falar, mas eu preciso falar. Tenha paciência com o seu marido. Eu sei que às vezes não é tão fácil, mas tenha paciência com ele. Que daqui a pouco ele vai estar assim, ele vai estar uma bênção mesmo. Mas tenha paciência. Já não estou aguentando mais. Vou pegar ele com a tábua de bater carne. Irmã, calma. Irmão, eu sei que não é tão fácil, né? Mas nós somos o lado mais fraco da história. A gente geralmente acaba perdendo. Então, tenha paciência com a irmã. Tenha paciência com a sua mulher. Tenha paciência. Aguenta ali, tenha paciência. Seja perseverante. Você está orando pela sua família, você está orando pelo seu casamento, você está orando pela sua casa, tenha paciência. Pastor, não está do jeito que eu queria que tivesse. Eu queria que tivesse pronto. Não está ainda. Tenha paciência. Seja perseverante, porque você vai alcançar a sua vitória. Mas seja perseverante. Pastor, meu filho com o negócio. Eu e meu marido, a gente se dá bem. Eu e minha esposa, nós se dá bem. Mas o negócio é meu filho, minha filha. Tenha paciência. Tenha perseverança. Persevere. Aguenta firme. Perseverar é aguentar firme mesmo nos momentos mais difíceis. E eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui pregando e dizendo para você, irmão, é fácil, irmã, é fácil. E você está sendo uma pessoa fraca, aguenta mais. Não estou, irmão, porque eu sei que o negócio não é fácil. Eu sei que quando a porca torce o rabo, o negócio fica difícil. Eu sei como que é. Mas eu estou aqui junto com você, lendo a mesma Bíblia, sendo ministrado pelo mesmo Espírito. Se nós perseverarmos, ou se perseveramos com Ele,
também reinaremos. Agora veja que interessante, quando Paulo ele conversa com Timóteo, ele diz assim, o verso 12, final do verso 12. Se o negarmos, e às vezes, por mais que não queira, mas às vezes a pessoa acaba negando a Jesus. Ninguém quer negar a Deus, mas às vezes a pessoa acaba negando. O Pedro queria negar, sim ou não? Não, irmão, nós sabemos que não. Mas o Pedro negou 3 vezes. E olha, aí é interessante, ó. Se o negamos, ele também nos negará. Por isso eu não posso negar Jesus. Por isso eu não posso negar. Eu tenho que dizer, é o que nós fazemos toda a Santa Ceia. Falar, olha Deus, eu estou aqui. Eu vacilei. Eu bobeei. Eu pisei na bola. Eu pequei. Mas eu estou aqui para dizer, ó, sem o Senhor não dá. Eu preciso do teu corpo e do teu sangue para me dar força para vencer o pecado e para me dar o perdão que eu necessito para não morrer nos meus pecados. Não queremos negar, mas às vezes nós acabamos negando. E quando nós o negamos, ele também nos nega. Então, isso aí tem que ficar. Às vezes a pessoa ela vai querer encontrar uma resposta, ela não vai encontrar. Eu falei com vocês esses dias do exemplo do Acã, que havia o povo de Israel no comando do Josué, acabou adentrando a Jericó, passou por Jericó, não era para pegar nada, acabaram pegando o que não era para pegar, o Acã. E aí Josué vai para uma batalha, ele acredita, não, está tudo tranquilo, está tudo fácil, nós passamos pela muralha, agora aqui vai ser fácil de nós vencermos. E no final das contas eles perderam. Por quê? Porque eles pensaram que Deus estava com ele. Eles haviam negado a Deus, e Deus os negou diante do inimigo. Por isso que nós precisamos tomar esse cuidado. Opa, pera lá, você veio para cá hoje, irmão, você saiu da sua casa e veio para cá, para ouvir Deus dizendo assim, ó, não me negue, ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não nega Jesus, irmão, não nega a Deus, não nega os princípios, e às vezes nós somos convidados a negar princípio. Na empresa onde a pessoa trabalha, ela é convidada a fazer a coisa errada, negar, só para manter ali o ambiente dentro da empresa, só para manter o cargo, manter a profissão, manter a oportunidade do trabalho. Não negue a Jesus, em lugar nenhum, por nada. Não negue. Se você negar, você já está sendo alertado, não é por mim, é pela palavra. Se o negamos, ele também nos negará. Está tudo bem até aí. Agora finalizo a conversa de hoje lendo o versículo 13, que diz assim, ó, se somos infiéis, e nós queremos ser infiéis, amém? Não, ninguém aqui quer ser infiel. Todos nós queremos ser fiéis, nos esforçamos para sermos fiéis, mas às vezes nós acabamos vacilando, às vezes acabamos, puxa vida, o texto diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não nega a si mesmo. E o que foi que ele disse? Ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a infidelidade, muitas vezes, ela vai conduzir a pessoa a perder a sua vida eterna. A infidelidade, ela vai convidar a pessoa a se afastar de Deus eternamente. Mas ele olha e fala assim, pera lá, eu falei que se essa pessoa me invocasse meu nome, eu ia salvá-la. Eu falei que se essa pessoa me aceitasse, me confessasse,
como Salvador, como Senhor, eu ia salvá-la. Eu falei para ele, eu falei para ela, que se ele passasse pelas águas do batismo, ele seria salvo. É verdade, ele acabou dando ali uma bobeada, mas eu empenhei a minha palavra, e a minha palavra, ela é digna de confiança, aceitação, aquilo que nós lemos no início, ó. Essa palavra, ela é digna de confiança. Assim, irmão, assim, irmã, nós vamos iniciando uma semana com uma conversa bem simples para nós mastigarmos no decorrer dela. Primeiro de tudo, morrer em Jesus. Nós precisamos morrer com Ele, com Jesus. Primeiro de tudo, nosso eu tem que ser colocado de lado. É a vontade dele. Gálatas 2:20 vai falar disso. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, que morreu e se entregou por mim. Então, em primeiro lugar, preciso aprender a estar morto em Jesus. Segundo lugar, eu preciso aprender a perseverar, porque as coisas, elas não são tão fáceis assim. Então, se eu estiver em Jesus, eu preciso entender, lembrar, que não é porque eu estou em Jesus que tudo vai ficar fácil e tudo vai ficar resolvido. Eu vou ter que aprender a perseverar, a permanecer, a aguentar firme. Terceiro lugar, eu não posso negar Jesus. Eu não posso, num momento ali de fraqueza, porque se eu acabar o negando, eu vou ter a negativa da parte dele nas minhas buscas. Então, eu vou me esforçar para não negá-lo. Quarto lugar, é a fidelidade. Eu vou me esforçar para ser fiel. Mas, se em algum momento eu vacilar, eu vou reivindicar na palavra dele a fidelidade dele. E se eu precisar da oportunidade de recomeçar, eu vou ter dele a oportunidade do recomeço, porque ele é fiel e ele não nega a si mesmo. Com isso, nós começamos a semana com uma palavra diretiva para a nossa vida. Nós somos cristãos, nós somos de Deus, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós confessamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e agora nós estamos vivendo de acordo com a instrução, com a orientação dele. Temos dificuldade, sim ou não? Sim, nós temos. Você vai ter dificuldade no decorrer da semana, irmão. Eu não desejo isso, mas acaba tendo. A diferença é que você não está negando Jesus. A diferença é que você está aqui dizendo, olha, eu estou com Jesus, eu estou recebendo de Jesus a ajuda, recebendo de Jesus a instrução, e ele é fiel, ele não nega a si mesmo, e ele disse que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Deus tem salvação para você, Deus tem salvação para a sua casa, Deus tem salvação para a sua família, salvação para hoje, para agora, para já, e salvação para a eternidade. Eu só apenas e tão somente preciso aceitar a salvação de Deus para a minha vida. Vamos orar nessa manhã? Você pode se colocar em pé nesse momento? Quero orar com você. Quero te convidar a levar o seu pensamento a Deus. Se você puder fechar os seus olhos e conversar com Deus nessa manhã. Talvez tenham questões que você precisa aí ajustar. Pastor, nossa, pastor do céu, minha vida está bagunçada. Pastor, olha, tem umas coisas que eu preciso ajustar, mas eu nem sei como fazer. Jesus quer te ajudar a fazer. Jesus quer te ajudar a colocar a casa no lugar, a coisa em ordem. Ele quer te ajudar, é só você falar com Ele. Fale com Ele nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nos reunimos nessa manhã com uma certeza, que se nós em algum momento acabarmos sendo infiéis, ó Deus, a certeza da tua fidelidade, a certeza, ó Pai, da tua fidelidade. A tua palavra, o Senhor ensina que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Na tua palavra ensina que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura.
Na tua palavra ensina que o Senhor é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, é o Senhor quem peleja por nós, quem luta por nós. Na tua palavra, Deus, está escrito que o Senhor é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que nos dá condições de conquistar as vitórias uma após a outra. Assim eu oro por todos os meus irmãos que estão aqui, eu oro por aqueles que estão através da transmissão, a Deus, recebendo essa mensagem, para que a bênção do Senhor se manifeste na vida de todos. Diga amém, Jesus. Diz assim, ó: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ter uma semana de vitória para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Graças